galerinha linda do 7º ano, que alegria estar aqui com você. Espero que você esteja muito bem, com muita saúde e a tua família também. Sou a professora Elisângela, estou muito feliz de estar aqui com você. Muito bem, eu estou, graças a Deus. E nesta aula vamos falar de briófitas. Isso mesmo, vamos falar delas, né? Deste grupo de plantas sensacional que existe aí nos ecossistemas, né? Na nossa vida, do nosso planeta. Bora lá então iniciar esta aula com os nossos objetivos. Ah, mas não esqueci não. Pegou o caderno? Está aí com caneta e lápis? Maravilha, parabéns. Bora lá então. Temos 2 objetivos nesta aula. Identificar os 4 grandes grupos do reino das plantas, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Também vamos conhecer as estruturas que compõem as briófitas. Falaremos delas de modo específico, né? Tratando ali das suas peculiaridades, das briófitas. E trago essa imagem, falando em briófitas, trago esta imagem aqui para você, professora, mas eu estou vendo ali um tronco de árvore, muitas folhas. Ah, mas você também está vendo aqui, ó, esta estrutura esverdeada que são os musgos, né? Tipos de briófitas, então, acho que provavelmente você já deve ter notado a presença deles aí em alguns dias aí que você faz a sua caminhada ao final da tarde ali no parque. Você já deve ter notado a presença de musgos ali, né? Em rochas, por exemplo, né? Sobre rochas, troncos de árvores que estão ali crescendo, se desenvolvendo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Por que será que esses organismos, os musgos, por que será que eles são tão pequenos? Já parou para pensar nisso? E você quer pensar um pouquinho sobre isso? Quer trocar ali umas mensagens ali no WhatsApp com a turma ali? Você quer falar com eles, trocar umas ideias, compartilhar informação? Legal, então eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno para darmos continuidade até daqui a pouco. Voltei, gente linda! E aí, pensando ali na tua caminhada que você faz todos os dias, relembrando esses musgos lindos que você observa ali em troncos de árvores ou sobre rochas, você fica pensando ali, por que será que eles são tão pequenos? Bem, os musgos, eles não são como a maioria das plantas, né, com uma característica ali peculiar, né, das plantas ali de um modo geral, que possuem vasos condutores de seiva, xilema e floema. Os musgos são plantas avasculares, quer dizer isso, eles não possuem tecidos de condução. Então essa é uma das características que confere a ele esse porte pequeno, né, uma planta pequena, porque não possui vasos de condução, né? E eu trago aqui, né, falando também sobre eles, né, classificando as plantas, falando então do grupo delas, né, a presença ou ausência de alguns tecidos condutores de seiva, né? Então é uma das características que diferencia ali o grupo de plantas ali dentro do reino vegetal. Alguns critérios que são utilizados. Então, as briófitas, né, junto aqui com essas imagens, nós podemos mencionar uma característica dela, uma planta avascular porque não possui vasos condutores de seiva, xilema e floema. As pteridófitas possuem xilema e floema, possuem os vasos condutores, mas não possuem semente. Então, condutores de seiva, semente ausente, né? A semente é ausente nas pteridófitas. Gimnospermas, né, que traz ali como características, né, as sementes nuas, e as angiospermas, que são aquelas plantas que nós dizemos são as completas, que apresentam ali flor, fruto, né, bem desenvolvido. Então, alguns critérios então que são utilizados para classificar cada um desses grupos aqui de plantas dentro do reino vegetal, minha gente.
proponho para você agora este quadro para você anotar aí no teu caderno sobre as plantas e algumas características que nós acabamos de falar delas, né? Avasculares e vasculares, com semente e sem semente, e cada grupo ali, né, que traz ali essa característica. Por exemplo, as pteridófitas, que não possuem semente, mas elas têm vasos condutores de seiva, ao contrário das briófitas, que são avasculares, que não possuem os vasos condutores, ok? Então eu vou dar um tempinho para você anotar aí esse mapa conceitual aí no teu caderno e eu já retorno, estou te esperando aqui, até já. Voltei, galerinha, e aí? Fez o registro? Copiou bonitinho esse mapa conceitual no teu caderno? Bacana, parabéns. Ó, uma dica, não esqueça depois de compartilhar, socializar com os teus colegas da turma e, claro, mostra para a tua professora, ela vai ficar muito orgulhosa de ver ali a sua dedicação com os teus estudos, ok? Bora lá então dar continuidade, né? Falando então das plantas, quero contar para você, né, que as plantas, elas derivam de um ancestral que é chamado de algas verdes, atualmente, né, chamadas de algas verdes, as clorofícias, né? Então as plantas terrestres, elas possuem estruturas para impedir, né, controlar ali a perda de água excessiva. Estamos falando da cutícula, né? Trata-se de uma camada de revestimento que as plantas têm, evitando ali que elas sofram uma desidratação, o ressecamento, né? É uma estrutura que vai contribuindo, vai trabalhando e ajudando para que isso não aconteça, o ressecamento e a desidratação, ok? Muito bem, falando delas, né, ainda as briófitas, né, como eu já falei para vocês, são plantas avasculares, sem tecidos de condução, sem xilema e floema, né? A condução da água e dos nutrientes, como que acontece? Se ela não tem vasos condutores de seiva, né, de água, como que ocorre então a condução da água e dos nutrientes? Ocorre por difusão, exatamente. Então, a água vai sendo transferida ali por todo o corpo da planta pelo processo da difusão, né? E é um processo lento, tá? É um processo lento que vai indo ali da parte onde está mais concentrada a água para onde tem menos água. Então, é um processo lento, mas ocorre ali essa propagação por difusão, certo? Bora fazer uma atividade? Vem comigo então conferir. Substitua os números pelos termos adequados. Então, é um pouquinho diferente essa atividade, mas eu tenho certeza que você vai gostar e você vai mandar muito bem. Então, eu coloquei aqui para você um pequeno textinho. E a gente percebe uma numeração aqui em algarismo romano, que você vai depois substituir pelos termos adequadamente, ali corretos, sobre as plantas, tá? Então vamos fazer uma prévia de leitura aqui, né, desse textinho que você vai completar. As plantas podem ser classificadas em, você vai substituir, e vasculares. As plantas vasculares são divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. As formam o grupo de plantas vasculares sem sementes. As têm sementes nuas e as têm sementes protegidas por... Legal, né? Então é um textinho que você vai completar. Nós já acabamos de falar sobre isso e eu tenho certeza que você vai mandar bem. Por isso eu vou dar um tempinho para você copiar, para você responder e eu já retorno. Estou te esperando aqui. Até já.
Voltei, gente linda! E aí, como que ficou esse texto? Ficou bem completinho? Bora lá então conferir as respectivas palavras aí que ocupam o lugar destes algarismos. Bora lá então, já deixei aqui em vermelhinho, ó, pra gente não confundir, né? Bora lá então, as plantas podem ser classificadas em avasculares e vasculares. As plantas vasculares são divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. As pteridófitas formam o grupo de plantas vasculares e sem sementes. As gimnospermas têm sementes nuas e as angiospermas têm sementes protegidas por frutos. Mandou bem aí? Foi bem assim? Então, parabéns aí pela sua dedicação e o teu empenho. Continue assim e mantenha a organização do teu caderno, ok? Bora lá então dar continuidade, né? Falando então deste grupo de plantas de porte tão pequeno, né? A gente já viu essa característica da planta lá naquela imagem inicial ali, né? Que nós começamos a aula ali falando, né? Do desenvolvimento, do crescimento delas ali sobre as rochas, sobre troncos de árvores. Lembrando que são plantas que gostam muito de umidade, viu, minha galera? Minha gente linda! Essas plantas, né, mesmo sendo de porte pequeno, elas gostam muito de umidade, elas necessitam ali da umidade para se desenvolver. Então, elas chegam ali a poucos centímetros de altura. Elas não atingem metros, não, tá? São poucos centímetros. São de porte bem pequeno mesmo, ok? Então, olha aqui, ó. Bom, é claro que quando elas se ocupam, né? Se a gente analisar como um todo, né? Olha aqui, ó. Tomando conta, né? De todo o tronco, os galhos aqui das árvores, já dá uma imensidão de musgos aqui, né? Se proliferando aqui neste ecossistema terrestre, né? Aqui a gente vê também ela em outro substrato ali se desenvolvendo, né? Como eu falei para você, locais úmidos é uma das características principais que os musgos têm, né? Porque eles precisam se desenvolver. Então, lugares sombreados, né? Com bastante sombra e com bastante umidade para elas se desenvolverem, seja ali sobre troncos ou seja sobre rochas. Sombra e umidade, galerinha. Porte pequeno e sem vasos de condução, flores e sementes. Então, essas características também acompanham este grupo de plantas as briófitas. Porte pequeno, avasculares, sem flores e sem sementes. As hepáticas também é um outro grupo ali que pertence às briófitas. Falamos dos musgos e falamos das hepáticas, né? Que recordam, elas dão um aspecto ali para nós, visual, quando a gente olha, dá a impressão ali do fígado humano, né? Anatomicamente falando, né? Elas dão esse formato ali visual para nós. São plantas não vasculares, ok? São plantas, elas não são vasculares também, sem vasos condutores. Também gostam de regiões que são úmidas. Um outro grupo também ali das briófitas, tá? Falamos musgos, falamos das hepáticas, são os antóceros, né? Um outro grupo ali que pertence ali às briófitas. Qual que é a característica? Olha aqui, ó. Uma característica marcante que a gente não vê nem nas hepáticas e que a gente não vê também nem nos musgos. Qual que é essa característica? Os talos, exatamente, por isso são chamadas de plantas talosas, que se encontram sempre também onde? Em ambientes úmidos, como solos, né, gramas, estão ali no meio das gramas, e também em montanhas é possível encontrar os antóceros, né? E a gente observa essa característica marcante neste grupo de plantas que são os talos. Bora fazer uma atividade? Mais uma? Então vem comigo. Então, um textinho muito pequeno, né? Que eu coloquei aqui para você, uma frase, na verdade, né? Vamos chamar de frase. Então, eu vou pedir para você, leia esta frase aqui abaixo. Você vai ler esta frase. As briófitas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, não dependendo mais de água para a sua sobrevivência. Leu. Agora eu quero que você responda em seu caderno. Você concorda ou não com esta frase?
As briófitas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, não dependendo mais de água para a sua sobrevivência. Você concorda? Justifique aí sua resposta, vou dar um tempinho para você e já retorno, até daqui a pouco. Voltei, galerinha. E aí? Leu essa frase? Comentou com os colegas? Você concorda? O que você acha? Sim ou não? As briófitas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, não dependendo mais de água para a sua sobrevivência? Será? Vamos conferir? Não, né? De jeito nenhum. As briófitas dependem da água, elas necessitam de um ambiente úmido e com sombra ali, né? Para a reprodução. Apesar de viverem em ambiente terrestre, sim, mas ela necessita da umidade ali e de lugares sombreados ali para se desenvolverem, para crescer, se reproduzir. Muito bem, o que vimos nesta aula?
A classificação das plantas de acordo com a presença e ausência de tecidos condutores de seiva, sementes de frutos, características das briófitas e exemplos das briófitas, que destacamos aí os musgos, as hepáticas e os antóceros, ok? Muito bem, minha gente, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu espero você na próxima, fique bem, até breve, tchau, tchau.